Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, redatora do portal Momento Saúde. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, da qual muitos de vocês têm dúvidas, né? Por que adoecemos? É isso aí. Então, muitas coisas importantes. O doutor Renê já tá aqui. Boa noite, doutor. Vou chamar o doutor Renê aqui. Já vou convidá-lo aqui. Vocês que vão estar ouvindo esse podcast, no seu horário que vocês vão estar ouvindo, mas sejam muito bem-vindos ao portal Momento Saúde. Doutor Renê, é só aceitar o nosso convite para você já entrar ao vivo aqui conosco. Pronto. Boa noite, doutor. Tudo Tudo bom? bem? Tudo Boa bom. noite. Tudo E aí, jóia. vamos colocar a doutora Lara, né? Sim, sim. Convidar aqui. Excelente noite. Olha, hoje vamos... Ó, já convidei, doutora Lara. Para aceitar. Você já entra aqui ao vivo conosco. Boa noite, vocês que estão chegando. Seja muito bem-vindo ao nosso portal. Boa noite. Já mandei o convite para ela. Será que ela conseguiu? Deixa eu colocar aqui. Boa noite, Margarete. Nós estamos bem também. Estamos ansiosos para falar desse tema aqui, né, doutora? Boa noite, doutora Lara. Boa noite. Você vai ter que virar a câmera. Vou ver, mexer no celular que não está aparecendo você. Boa noite para vocês que estão entrando. Hoje nós vamos falar de um tema bem importante que é por que nós adoecemos. Boa noite, Simone. Boa noite a todos vocês. Vocês que sempre ouvem, né? As pessoas falam, ai, tô com baixa imunidade, vivo doente. Compartilhe essa live com ela. Ela é muito importante porque hoje a gente vai falar com um casal de nutrólogos. Eles vão falar de temas assim muito importantes, coisas assim muito simples que muda muito a nossa rotina, a nossa mentalidade. A gente vai aprender muito sobre vitamina, suplementação, equipamentos ultramodernos. Então, boa noite a todos vocês que estão chegando. E vamos falar de muita tecnologia. A nutrologia é algo que tem muita dúvida, né? Todo mundo tem muita dúvida. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, tudo jóia, graças a Deus. O pessoal está entrando aqui, estou ansioso para conversar com vocês. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Hoje a gente vamos falar, né? Hoje nós vamos fazer uma live com um trio, né? Um trio, 3 pessoas. Então a gente vai começar pelo Dr. Renê. Ele vai se apresentar. Dr. Renê, fala um pouquinho do que você faz, da sua especialização, tá bom? Sim, primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos, tá? Gratidão pelo espaço, tá? Pela oportunidade da gente estar trazendo esse conhecimento aqui para o público, né? Acredito que vai ser um conhecimento muito útil para as pessoas estarem utilizando no dia a dia delas, né? Para tentar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E esse é o nosso papel de hoje, tentar trazer uma informação de qualidade num linguajar acessível para todos, né? Então, assim, eu me formei em 2008, né? Tem 14 anos que eu estou na área aí da medicina, né? Praticando essa medicina humanizada, né? No dia a dia com os pacientes, né? Eu fiz especialização em clínica médica, né? Em Belo Horizonte. E depois eu vim para São Paulo, né? E eu tenho o título de médico de família, trabalhei muitos anos com medicina de família, uma coisa que eu me orgulho muito, né? Ah, legal.
com o passar do tempo, os estudos acontecendo, eu me adequei ao campo da nutrologia, dessa área da qualidade de vida, né? E também nesse caminho, na busca de ajudar as pessoas, sempre. Muito legal. Olha, aqui tem gente do Espírito Santo. Gente, vão falando aí de onde vocês são. É um prazer, gratidão, viu, Margarete? E a nutrologia, doutora, é algo que as pessoas têm muita dúvida, né? E a doutora Lara também vai falar um pouquinho. Fala um pouquinho, doutora Lara, quem é você? Fala um pouquinho da sua especialização. Gente, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo espaço, viu, Tatiane? Tá? Estamos muito felizes, tá? Foi difícil conseguir, hein, gente? Esse casal foi o mais difícil para aceitar esse desafio. Mas vocês muitas pessoas estavam esperando muito essa área de vocês, que é muito importante. E sinta-se em casa, viu? Sinta-se em casa, doutora Lara. Obrigada. O médico é um pouquinho tímido, né? Só que a gente vai aprimorando isso. Que nós somos comunicativos dentro de um consultório, né? É muito mais fácil do que, assim, nesse espaço. Mas que bom que deu certo hoje. Deu sim. Tatiana, eu sou formada também, assim, há 14 anos. E nós nos formamos juntos, eu e Renê, na época, né? E aí depois eu fiz também uma especialização em clínica médica, tá? Fui para Belo Horizonte, só que eu sempre gostei dessa área da medicina, mais voltada à alimentação, uma medicina preventiva. E às vezes eu via lá, né, na residência, tudo, que às vezes o paciente entrava de uma maneira e durante uma internação muito longa, às vezes muito complicada, né, com várias intercorrências, às vezes o paciente ele não evoluía de uma maneira satisfatória, né? E aí, diante disso, às vezes uma internação muito prolongada e acaba que tinha alta, às vezes, de uma maneira, às vezes até um pouco pior do que ele entrou, né? Então, aquilo porque um tempo muito prolongado de internação, né? Aí começava a ter as intercorrências, a pneumonia, a escara, a infecção de urina. Então, isso às vezes me deixava um pouco assim, pensativa, né? Poxa, ele veio para um tratamento e houve essas intercorrências, né? O que poderia, né, tá ligado a isso? E aí, quando nós acabamos a especialização, eu e o Renê, e nós já éramos casados nessa época, né? E aí nós fomos para São Paulo, assim, nós fomos com o objetivo de estudar. E aí eu continuava trabalhando, eu trabalhei muito em PSF, né? E aí eu comecei a adentrar, e fui estudando. Aí comecei na parte de hormônios, sempre gostei também dessa área hormonal. E depois me deparei com a parte mesmo da nutrologia, né? E fomos agregando, assim, ao decorrer dos anos. E estamos, assim, sempre estudando, buscando um pouco mais de conhecimento, agregando, né? Não deixando só a medicina, a alopatia. Que às vezes realmente ela é necessária, né? Naquele momento pontual. Por isso que eu acho que tudo pode ser andado, assim, juntos. Né? Há uma agregação. Né? É não que as pessoas uma segregação, têm muita né? dúvida. A gente fala muito, né, de nutrologia hoje e as pessoas não entendem. Falam, nossa, mas é nutricionista? Não. Mas o que faz o nutrólogo? Então já fala isso, doutora. O que o nutrólogo faz de diferente? Que as pessoas têm muita dúvida disso. Tudo parte, assim, do como o paciente está no momento, né? Ele está intoxicado? Ele está inflamado? Tá? Num primeiro momento, a gente vai avaliar esse paciente de uma forma global. Né? Como que está o corpo dele no momento? O aquário dele está sujo, está limpo? Né? E diante disso, eu vou entender aquela alimentação que ele está tendo no momento. Né? E fazer pequenos ajustes. Vamos pedir exames, vou analisar, né? E, diante disso, a gente faz uma suplementação quando necessária, uma prescrição, né, na realidade, né? Seguido de uma orientação, tá? Também andamos junto com a nutricionista, né, porque ela vai fazer aquele ajuste também, né?
de aporte calórico, calorias, proteínas, né? Mas, basicamente, o nutrólogo, ele vai prescrever, tá? E vai dar andamento não só ao objetivo do paciente, que às vezes geralmente é emagrecer, né? Por exemplo. Mas não é só isso. Né? O paciente, né, fora do peso, né? Com excesso de peso, às vezes só a ponta do iceberg. O que está causando lá? Exatamente. E às vezes, assim, eu achei muito legal esse tema da live, o porquê adoecemos, que muitas pessoas chegam, né, até vocês, num caso que ela já está muito mal. E as pessoas não vão buscar uma prevenção. Ah, eu tô bem, por que eu vou no médico? Essa é a mentalidade, né, doutor? Então, essa é a mentalidade das pessoas. Ué, se eu tô bem, por que eu vou fazer check-up? E eu acho que com a pandemia isso se aflorou ainda mais, porque aí as pessoas tinham um monte de baixa de vitaminas, de imunidade, aí pegava o Covid mais fácil. Então a gente vê pessoas que pegou Covid, eu já ouvi casos de 5 vezes, já tá na 5ª vez do Covid. E a gente fala, nossa, mas tá na hora de você mudar, né? Mas as pessoas ainda têm essa restrição mesmo, é uma mentalidade mesmo, né, doutor Renê? A gente fala, né? É trabalho de formiguinha. É todo dia um pouquinho. Conscientização. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. O que você faz por você? Né? Você não precisa ficar 100% né, restrito a alguma alimentação. Não. Vamos diminuir esse processo inflamatório no mundo em que vivemos. Porque não temos como viver numa bolha, né? E a pandemia vai continuar. Ó, tem uma pergunta, doutor Renê, para você. O doutor Renê, gente, ele é um cara assim que ele era obeso, né, doutor? Ele emagreceu, então ele é a melhor pessoa para falar disso. O André está perguntando qual o principal motivo de um cansaço excessivo para quem não consegue ir para a academia. Muitas das vezes, o que acontece? As pessoas, na sua grande maioria, elas estão inflamadas de forma crônica, uma inflamação crônica. Assim, eu ouso dizer que próximo de 100% das pessoas têm uma inflamação crônica, sistêmica, no organismo dela, entendeu? Isso, na clínica, a gente prova com a microscopia, que é um exame da gotinha de sangue, né? Que a gente colhe uma gotinha de sangue do dedo, a gente coloca no microscópio e a gente personaliza esse exame do paciente, porque a gente vê o sangue da pessoa ao vivo, literalmente ao vivo e a cores. Quando a gente faz esse exame, a gente observa o grau, o nível de inflamação do corpo da pessoa, entendeu? E muitas das vezes, essa inflamação que vai gerar o desânimo, a indisposição, o cansaço crônico, a fadiga, entendeu? Então, assim, a gente tem que desenvolver estratégias, né, no dia a dia para a gente minimizar cada vez mais esse processo inflamatório do nosso organismo. E dessa forma a gente tem um sangue melhor e melhorar dos sintomas, né? Eu costumo falar que a ausência de sintomas, né, quando a pessoa não tem sintomas, não significa que a pessoa está bem, que ela tem saúde. Às vezes não. E como você citou essa questão do Covid, né, as pessoas pegam Covid, tudo, né? Várias vezes, alguns ficam graves, outros não. O Covid veio para provar isso. A gente vê histórias de pessoas que eles estão exemplo da academia, pessoa que vai na academia, que é forte, hipertrofiado, teoricamente saudável. Aí pega um Covid, fica ruim num hospital, num UTI, infelizmente alguns vão a óbito. Aí você se pergunta, poxa, mas a pessoa tão forte, malha na academia, a pessoa foi a óbito, a pessoa ficou muito ruim, entubado, por que aconteceu isso? Justamente o Covid veio para provar que muitas das vezes a pessoa ela está inflamada dentro dela, as células sanguíneas está tudo oxidado, presença de estresse oxidativo, e ela não está sabendo. E o Covid foi a gota d'água, entendeu? O Covid só foi um empurrão para ela descer a ladeira, entendeu? Então, assim, a gente tem que desenvolver estratégias no dia a dia nosso, na nossa rotina, para se inflamar cada vez menos, para se intoxicar cada vez menos, tá? E é justamente isso que a gente aborda na nossa consulta.
E é engraçado, doutor, que as pessoas têm medo da suplementação. É muito engraçado isso. Eu queria até falar isso para vocês. A minha filha, desde pequena, ela passa com nutrólogo. Então as pessoas se assustam, né? Falam, nossa, mas como assim criança? Gente, pode passar criança no nutrólogo, né? Eles estão aqui para falar isso. Pode passar idoso, pode passar qualquer idade. Se você de qualquer idade, você pode passar no nutrólogo, né? E as pessoas se assustam com a suplementação, que fala assim, nossa, você está dando medicamento. Eu falo, gente, suplemento não é medicamento, né? É muito diferente isso. Porque hoje, a alimentação que a gente tem, ela, por mais que você tente ser saudável, a gente não consegue, né, atingir todas as vitaminas e minerais. Sim. E o organismo, e eles têm máquina, gente, eles têm os equipamentos, queria que vocês falassem um pouco dos equipamentos, que os equipamentos são maravilhosos, eles medem tudo precisamente, né? Então, eu não sei qual de vocês dois quer falar um pouco dos equipamentos, que eu acho assim, eu fico maravilhada com tudo isso, né? É interessante isso que, desculpa, é interessante isso que você falou, Tatiane, porque nós atendemos bebês também, né? Sim. E às vezes o bebê não tem um sintoma visível, né? Que às vezes a mãe observa assim, tem uma diarreia, tem uma cólica, não. Às vezes a criança pode ter uma dermatite. E não melhora com nada, passa um tempo bem com uma pomada de corticoide, mas está sempre naquele processo, né? Uma dermatite e de fralda, aí às vezes começa a ter monilise, sapinho de boca, né? E aí às vezes você pede exames e não vem nada. Tudo normal, né? E fica se perguntando, né? E através da microscopia, né, que nós fazemos até com o bebê, nós conseguimos ver as inflamações daquele momento. Juntamente com a alimentação. Que às vezes naquele momento é o alimento que está inflamando esse bebê. Olha que interessante. E às vezes é algo tópico sobre a pele que ela está passando e por absorção via transdérmica está gerando aquele processo inflamatório e drenando na pele do bebê. Por isso que o ideal seria tratar de dentro para fora e não de fora para dentro. É isso que é muito legal. Só que a doutora Lara falou, gente, algo muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, né, eu passei por isso, minha filhinha teve alergia alimentar, teve dermatite e tal. A Aline falou, desculpa, Aline, que o som está baixo, é o do seu celular, Aline, pode aumentar aí, que tá ótimo, viu? O som tá muito bom. E assim... E você vai no médico, ele fala o quê? Pomada, corticoide, e não melhorava. E aí eu cheguei até a nutrologia e ele falou, peraí, o sabonete que você tá usando aí, o Dove, o shampoo dela, tal, tá piorando. E aí quando a gente suspendeu isso, e aí foi um tratamento que é exatamente de dentro para curar o intestino, para curar o estômago. E muitas das vezes a gente continua fazendo ali aquele tratamentinho paliativo, que aí a crise volta na crise. E esses antibióticos e corticoides, eles deixam a imunidade muito baixa também. Por isso que às vezes no primeiro momento é você ver o que está causando, né? E retirar. Retirar. E não suplementar, às vezes, no primeiro momento, que por si só o corpo volta a se autorregular. Você imagina, às vezes tem bebê que a gente atende, aí vem as pomadinhas, tem lá a pomada de corticoide no bebê. Sim, fortíssima. Então, pontualmente, numa crise, tudo bem, numa assadura de fralda. Agora, aquilo constantemente, como uma rotina diária para evitar. Então, isso acaba tendo lesão. Você imagina, já progressão de lesão renal em criança vista em exame de sangue. Olha só. Sim. Isso, às vezes, no primeiro momento, não é nada. Mas e aquele bebê, a gente fica pensando, daqui 5 aninhos, e aí? Entendeu? O problema é o efeito cumulativo. Que até então não é perceptível. Às vezes até criança já com edema de face, tem aquela face com xingoide, e ninguém descobre, e você vai ver, é a tal da pomadinha, que a mãe nem sabe, às vezes, que tem um corticoide. Olha, né?
Senão ela não passaria, porque é desconhecimento. É muito. E aí a mãe fica, eu falo, gente, por isso que é bom você procurar várias opções. Eu falo, gente, as pessoas brigam muito comigo, sabe, doutora? Eu sou a natureba, né? Mas assim, e aí o Covid veio para provar isso. Todo mundo pegava O René que fala, veio para provar. E é interessante isso. Quando os meninos eram pequenininhos, eu tenho, né, o Arthur e o Pedro, 5 e 7 aninhos, aí o que eu fazia? Desse jeito. Eu comprava aquela embalagem de talco, eu já tinha esse conhecimento, né? Jogava fora, colocava. No Arthur, eu coloquei maisena. Depois do Pedro, já comecei a colocar fécula de batata. Fécula de batata. Bem e colocava umas gotinhas de óleo essencial. Era o talco para acalmar. Para acalmar. Era o talco pós-fralda. Era isso. Né? Então, Mas são medidas simples do dia a dia, né? Mas é engraçado porque hoje tem todo... E eu tenho essa formação de cosmetologia e tal, e aí tem todo esse mundo dos cosméticos, né? E aí as mãezinhas veem todo esse mundo de cosméticos e falam, a gente vai voltar na época da avó, mas na época da avó as crianças não tinham tanta dermatite, as crianças não sofriam. E hoje, eu até fiz uma live com o doutor que ele falou isso, os índices de dermatite nas crianças é muito alto hoje, né? E essa coisa aí que é engraçado que as pessoas falam assim, eu vejo vocês assim, o quanto os meninos brincam, natural, então no sítio. E tem que ser assim, pisar na terra, a criança tem que ser assim para ter imunidade, né, doutora? Sim. E aí a gente vê as crianças daí, teve o Covid ficar preso, né, dentro de apartamento, o convívio social também. E aí ainda tem muita gente com medo de sair, viu, gente? Ainda tem muitos idosos que estão ainda com muito medo. E essa parte emocional, isso também prejudica, doutora? Sim, é um fator também agregante, né? Que a gente teria que ver o ser humano como um todo, né? Parte física, mental, espiritual, que às vezes o paciente, o fato de você suplementá-lo, né? Que nem você falou, vamos diminuir essa radiação eletromagnética, vamos tomar mais sol, vamos pisar na terra. Às vezes ele precisa até de um apoio psicológico. Né? É um tripé a saúde do paciente. Às vezes é um fator emocional que está levando ele, por exemplo, a uma depressão. Na verdade, é o gerenciamento do estresse, né? Que usa muito, né? Porque o estresse, no dia a dia, todo mundo está sujeito. É impossível a gente, no mundo que a gente vive atual, não ter uma carga mínima de estresse. Só que a gente tem que fazer o gerenciamento desse estresse, entendeu? Justamente porque, para deixar os nossos níveis hormonais, no caso do cortisol, por exemplo, mais adequados e não lá em cima. Nível hormonal, cortisol alto, por exemplo, inflama, é inflamatório, entendeu? A pessoa se inflama. Então, a gente até costuma fazer uma comparação com o homem das cavernas, né? Que antigamente o estresse dele era momentâneo. Ele saía para caçar, o leão, o tigre corria atrás dele, ele subia em cima de uma árvore, tudo, escondia numa caverna, o tigre ia embora, o estresse passava, entendeu? Ele ia para a caverna dele e ficava lá, tranquilo. Hoje, de vida que a gente leva, o estresse, assim, é diário, entendeu? É muita cobrança, pressão no dia a dia, isso faz parte, isso é inerente do ser humano atual, entendeu? Só que a gente tem que desenvolver estratégias para poder gerenciar esse estresse, minimizar cada vez mais, para a gente poder se inflamar menos, né? Melhorar nossos níveis hormonais. Né? Sim, o René falou, é importante nessa questão do cortisol, né? Que ele é o hormônio da luta e fuga, então como ele é importante ao longo do dia, né? Sim. Só que aí quando vai anoitecendo, a gente já deveria ficar mais calmo, mais tranquilo, já para poder começar a produzir melatonina, para a gente ter um sono reparador e todas as funções da melatonina. Só que aí a gente chega em casa, né? Aí a gente tem aquele dia a dia e ainda continua, né? Tá lá 9 horas da noite fazendo comida, se deixar a gente limpar a casa. Né? Com a televisão no quarto, muitas das vezes o LED da televisão ligado, aquela luzinha ali, celular, né? Aquele celular influencia, produção hormonal,
melatonina, interfere. Então, você produzindo melatonina, na manhã do outro dia, você imagina, você já não faz produção hormonal. Né? Às vezes, uma baixa hormonal, no primeiro momento, não adianta você suplementar, né? Você suplementar se a pessoa não está dormindo, está tomando, por exemplo, melatonina, que não está dormindo, mas está dormindo com a televisão ligada, às vezes a luzinha LED lá da TV também. Não adianta você ficar... aí está tomando melatonina. Vamos aumentar. Mais um pouquinho. Mas fez a modulação do sono reparador, a higiene do sono, né? Por isso que essa questão é importante, realmente. Por isso que quando a gente já começa a consulta, a gente aborda, inclusive, essa questão do sono. Que horas você vai dormir? Tem televisão no quarto, né? Dorme com celular. Celular, né? As pessoas estão dormindo com roteador, gente, dentro do quarto. Roteador. Às vezes tem roteadores... Eu quero que vocês falem da radiação. André perguntou assim, existe algum alimento para diminuir o estresse? Alimento? Ele falou alimento. Tá. Todo ser humano, ele é único. Todo ser humano é único. Às vezes um alimento que é bom para um, não é compatível com o outro. Não é? Às vezes naquele momento, se é uma pessoa que está muito intoxicada, por exemplo, tá com vários metais tóxicos que nós dosamos na clínica. Às vezes um simples tomate é o fator desencadeante de um processo inflamatório daquela pessoa. Entendeu? Cada um é cada um que é legal. Gente, É. esses exames são legais para detectar realmente você que se conhecer, você se autoconhecer, que a gente fala se autoconhecer, às vezes a pessoa fala, não, conheço minhas emoções, conheço tal. Não, mas conhecer internamente como funciona o seu organismo, o seu metabolismo. Então, isso é bem importante. Tem uma mãezinha aqui, a Aline, falou assim, ó, minha filha adquiriu dermatite atópica por conta de cremes e loções do mamãe bebê. E tem diversas marcas aí que dá muita dermatite, viu? Muito. A Juju falou, e a vitamina D? Tem que ser combinado com vitamina K2? Sim, sempre que possível, tá? Porque a vitamina D, apesar de ser um hormônio, né? Ela atua com a vitamina K2, MK7, porque a MK7... eu falo essa analogia, é como se fosse o transportador Uber. Que leva. A MK7 ela leva a vitamina D para o local que é necessário. Porque sem a MK7, entendeu? O cálcio, que vai ficar muito biodisponível, ele vai começar a se acumular em partes moles do corpo. Entendeu? Geralmente vai artérias, as coronárias do coração, fígado, olhos, retina. Então, se eu tenho um carreador, ele vai colocar o que deva ser efetuado aquele mecanismo de ação da vitamina D, que tem mais de 300 funções, né? Inclusive na proteção, né, da nossa imunidade nos tempos que estamos vivendo hoje de Covid. Doutora, e a radiação, que você começou a falar, que a gente fala e o pessoal fala, menina, né? Não. Mas fala um pouco da radiação. É muito engraçado, porque quando a gente fala radiação, assim, o paciente, muitos já conhecem, né? Mas muitos se perguntam assim, como assim radiação, né? Cadê? Eu não tô vendo, né? Não tô vendo. Aí, só que a gente mostra lá na consulta, a gente consegue dosar essa radiação, essa poluição eletromagnética. O que acontece? São ondas, são frequências de radiação que, no efeito de um corpo já inflamado, é algo que vai propiciar, desencadear uma inflamação, com uma consequência de um sintoma e uma doença. É um fator a mais também agravante. E da onde que vem? Da internet, Wi-Fi, 5G, entende? Torre, quem mora perto de torre. As torres, né? Os prédios, né? As pessoas moram em prédios, então você imagina, cada um tem um roteador na sua casa. Então você imagina a frequência dessa radiação. Aí eu pergunto assim, tem como ficar sem isso? Não tem. Agora não. Agora não. Tem. Então, não temos como ficar, assim,
que nem o René fala, dentro de uma bolha. Então, qual seria a ideia, a sugestão, a orientação ao paciente? Tentar fazer uma blindagem de radiação eletromagnética. Inclusive, aterrar, pisar na terra, pisar na grama, tomar solzinho em palma de mãos, sol nos pés. Por quê? Porque nós captamos a energia fotônica solar aqui na nossa mão. Que aqui nós temos células que conseguem captar. Entende? E vai direto para o nosso DNA, que gera a nossa imunidade. Por isso que às vezes o paciente ingere vitamina D e até altas doses e não sobe a vitamina D dele. Sim. Também. Porque precisa... Por exemplo, muita radiação. Então, como que funciona? Geralmente colocamos o celular na calça jeans, no bolso da calça. O celular dentro do bolso. Isso pode ser uma influência para a pessoa estar tendo um problema de fertilidade, muitas das vezes, entendeu? Esse contato com o celular ali, essa radiação sendo emitida paulatinamente, né, ao longo do tempo, né? E isso, de certa forma, inflama e pode trazer um certo grau de infertilidade, entendeu? E como que resolve? Vou dar uma dica simples, fácil. Uma moedinha de cobre, 5 centavos, aquela moedinha de cobre. A gente colocando atrás do celular, dentro da capinha, já é uma coisa que já consegue captar um pouco a radiação do celular. E uma barreira, entendeu? Para reter Tem vários tipos de bloqueadores. Uma dessas que ele falou, realmente, a moedinha de 5 centavos, que é cobre. Ou então, não sei se dá para ver aqui. Dá sim. Dá. Tá vendo? Esse aqui é um fiozinho de cobre que você pode comprar em lojas de material de construção também. E você corta, você põe atrás do celular. Tá? E você consegue minimizar essa radiação. Que às vezes vai para o órgão de choque da pessoa. Porque cada pessoa tem um órgão frágil. Sim. E a gente consegue detectar isso, o órgão frágil daquela pessoa. Então, durante a vida dela, ela sabendo, por exemplo, que o fígado dela é um órgão frágil, ela vai ter que blindar esse fígado, protegê-lo. E às vezes uma radiação eletromagnética está contribuindo para esse processo de adoecimento da pessoa. Ela nem está sabendo. E tem vários tipos de bloqueadores. Se você entrar no Google, dar um Google lá, tem cobre, né? Tem as pedras, eu uso muito pedras. Doutora, vamos fazer um post sobre esse assunto ou um vídeo, isso vai ser importante. Né? Tem, esse aqui, esse aqui também é um material que bloqueia a radiação. Tem de tomadas que conseguem bloquear áreas de cômodos da casa. A pulseira ali, a Aline falou assim, meu marido vai precisar ouvir. A Aline, fica tranquilo que vai estar gravado, vai virar... Vou mostrar um aqui para vocês, lembrei, não ia mostrar não, mas olha o tamanho desse aqui meu. Que legal, doutora, amei. Muito bom. Eu coloco esse aqui no roteador. Que legal, muito legal. E eu uso na minha filha pulseira, né? Também pedras no quarto. A turmalina, né? Então, é muito interessante isso, que depois dessa questão, né, de home office, né, as pessoas em casa também, uns voltaram para as empresas, às vezes a pessoa tem 2 computadores em frente a ela, e às vezes fica celular, 2, 3 celulares. Então, 2 celulares, 2 notes. Então você imagina essa radiação na pessoa. Mas é só uma radiação, né? Fala, mas é só uma radiação. O problema não é só a radiação. São os metais, são os alimentos, é radiação e é feito cumulativo. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Pode ser que nunca para aquela pessoa vai acontecer nada. Tem outra que às vezes o copo já está cheio e pode transbordar. E aí? É o que ela comentou, é o somatório, entendeu? Vai somando, e a pessoa vai se inflamando cada vez mais, ela se inflamando cada vez mais, ela vai envelhecendo cada vez mais rápido e a doença vai surgindo cada vez mais rápido, entendeu? Infelizmente é esse o decorrer do processo.
Por exemplo, uma coisa que a gente costuma falar muito, que já foi até tema de postagens nossa, a água do chuveiro. As pessoas não têm noção disso. A água que a gente toma banho, muitas das vezes, é a causa da pessoa estar adoecendo. Por quê? A água do chuveiro está me fazendo mal? Sim. Muitas das vezes aquela água ali está com excesso de metais tóxicos, excesso de cloro, de flúor, entendeu? Cloro, por exemplo, é uma coisa que muitas vezes tem que ter realmente, mas uma quantidade pequena. Às vezes a quantidade ali está em excesso, que junta com outros metais, a pessoa está adoecendo da água do chuveiro que ela está tomando banho. Qual que é a solução? Vamos colocar um filtro. Vamos colocar um filtro nesse chuveiro. As pessoas até assustam. Ah, mas como assim? Colocar um filtro no chuveiro? Sim, colocar um filtro no chuveiro. Entendeu? Isso vai te ajudar a não adoecer. Para quem está ouvindo no nosso podcast, o Instagram deles é @Clínica Sanremo. Lá tem esses vídeos sobre a água, lá eles falam sobre diversos assuntos e é assim, um Instagram muito legal, de muitas dicas que vai ajudar vocês. Então, vocês que têm dúvida, nossa, sobre tanta coisa, né? Essa parte da alimentação, né? Que as pessoas ficam muito assim também. Nossa, mas da onde que eu vou conseguir um alimento? Hoje em dia, dependendo do lugar orgânico, é difícil, né? Dependendo da região que ela mora. Ou muitas das vezes também é um mito. A pessoa acha que está se alimentando bem, né? E ela acha que ela está saudável. E aí, quando ela chega até vocês e vai fazer um exame, aí ela fala, nossa, eu não imaginava que eu estava assim. E o que a gente atua lá na clínica? A gente testa os alimentos, aquilo que é compatível para a pessoa ou não. Então, por isso que a gente fala, medicina personalizada, entendeu? A gente somos seres únicos, cada um tem as suas particularidades, as suas individualidades. Então, a gente testa aquele alimento que é compatível para a pessoa. Muitas vezes a pessoa está ingerindo o alimento que não é compatível com ela e ela está se inflamando. As células que entendem assim, poxa, esse cara está querendo me assassinar, ele está me assassinando aos pouquinhos, com esses alimentos. Entendeu? E a gente, às vezes, não se dá conta disso. Entendeu? E aí, quando o paciente vem, a pessoa desanima, ela vai fazer exercício, ela não consegue, ela vai não emagrece. Ela fala, nossa, o que está acontecendo? O brócolis é saudável? É saudável, é rico em nutrientes e vitaminas. Só que, muitas das vezes, aquele brócolis que a pessoa está ingerindo, ele está cheio de agrotóxico, ele tá inflamando, está intoxicando a pessoa. E a pessoa está achando que está comendo saúde, mas não, está comendo... a própria maquiagem, né, doutor? Sim. Dá até dó, às vezes, quando a mãe chega assim com a criança, doutora, meu filho come super bem, ele adora brócolis. Tá bom. Mas a gente percebe assim... Por isso que a gente, quando o paciente vem até a consulta, por exemplo, a gente testa tudo. Eu testo os cosméticos, tudo que ele usa, água, alimentos, suplementos, medicações, porque não tem como eu suplementar um paciente se eu não sei o que ele está usando na casa dele. Não tem como. Então, por isso que às vezes eles acham até um pouco diferente. Mas tem gente que chega de mala, 2 malas de viagem. Olha o tanto de coisa que usamos, né, no dia a dia. E eu, assim, eu sou a prova viva de que é muito eficaz. É muito eficaz essa linha de atuação, essa linha de raciocínio em relação aos alimentos, à saúde de uma forma em geral, né? Porque eu era uma pessoa obesa, né? E assim... Hipertenso, né? Hipertenso, né? Usava medicamento, tá? Hipertenso, obeso e, assim, totalmente inflamado, entendeu? A partir do momento que eu comecei... Eu fiz um mapeamento da minha saúde, né? Visualizei o meu sangue, a situação atual do meu sangue na época, né? E a partir de tentar me alimentar com os alimentos geneticamente compatíveis comigo, assim, vou ser muito sincero, em 3, 4 meses foram 20, 22 quilos que eu perdi. Eu literalmente sequei, entendeu? Um emagrecimento rápido, definitivo e duradouro. E graças a Deus persiste porque a gente
passou a ter esse cuidado, né? Desde de então, né? E detalhe, o Renê foi detectar e remover os alimentos inflamatórios do Renê. Nós não entramos com injetáveis para ele. Não entramos com injetáveis. E, gente, vai lá no Instagram, vocês vão ver. Tem a foto lá do Dr. Renê. O antes e depois. Tem o antes e depois. Ó, o pessoal do Piauí. Boa noite, Israel. Boa noite, pessoal do Piauí que está chegando. E a gente percebe, assim, quanto a gente vai... vejo muitos casos assim, a pessoa tá obesa, vai buscar ajuda e toma um monte de medicamento, fora que, e aí piora mais ainda. Então é aquela coisa assim, efeito camelo, né? Perde quilo, no outro mês aumenta 3. Porque o organismo está muito inflamado. E se você não se conhecer, né? Não saber às vezes é um detalhe, né, doutor? Não foi radical, assim, quando vocês falam assim, tirar. Foi radical que vocês tiraram? Que vocês falam, tirei os alimentos. O que foi esse tirar? É aquilo. No primeiro momento, quando o nosso organismo está inflamado, muitos dos alimentos não são compatíveis com a gente. Às vezes, poucos alimentos passam, entendeu? À medida que a gente vai se inflamando o organismo, os alimentos começam a se abrir. Então, um leque maior de opções de alimentação, entendeu? Né? Então, assim, basicamente, qual que é a nossa linha de raciocínio, de atuação? A gente faz uma avaliação da saúde da pessoa como um todo, né? A gente mapeia os pontos de inflamação. Depois dessa avaliação, a gente limpa a pessoa. A gente propõe uma limpeza do terreno biológico dela, entendeu? A gente desintoxica, desinflama, desparasita a pessoa. Com o organismo limpo, desparasitado, desinflamado, desintoxicado, aí a gente suplementa. Aí a suplementação é rápida, efetiva e eficaz, entendeu? Muito legal, doutor, você falou. E pontual. E pontual. Você não vai passar várias medicações. Você vai ser pontual. Mas uma coisa precisa, que é bem importante é a desparasitação, que hoje ninguém mais fala disso. E eu falava, mas gente, por que o veterinário manda eu dar vermífugo pro cachorro e minha filha que convive com o cachorro, ele fala que não é para dar mais, que isso é antigo e tal. E a primeira vez que a gente fez esse tratamento, a gente se surpreendeu de o quanto de verme saía na fraldinha da criança mesmo, gente. Era uma coisa assim absurda. E aí que a gente começou a entender o quanto isso era necessário. E aí vocês têm lá até post falando nisso, que tem a lua certa para fazer isso, né? Tem um momento certo. O pessoal falou, ó, live excelente, saúde é tudo, top demais, doutor Renê, doutora Lara, muito bom. Tá vendo, gente, como foi difícil conseguir fazer live com esses dois, hein, gente? Eles estão me enrolando há 6 meses, mas eles são maravilhosos. Por isso que eu queria trazer vocês para as pessoas ouvirem, porque são coisas, às vezes, práticas, né? Sim, muita coisa do dia a dia. Que coisa simples a pessoa consegue melhorar a saúde dela, entendeu? E do tema que a gente falou, o porquê adoecemos, o que vocês poderiam dar de mais dica aí para esse paciente que está direto mal? A gente trabalha, né, no Momento de Saúde com pacientes com doenças autoimunes, de pacientes com várias e várias. Todos os dias aparecem, né, doenças novas, vírus novos, como esta semana a gente falou, né, da varíola dos macacos. Então, qual é a dica que vocês podem dar? Assim, a maioria das doenças estão relacionadas ao fator ambiental, entendeu? A epigenética. As doenças de origem genéticas, de 5% a 10%. O restante é fator ambiental. É coisa que a gente consegue intervir na medida do possível, entendeu? Então, é nesse ponto, nessa questão do fator ambiental, que a gente tem que trabalhar de forma principalmente preventiva, entendeu? A pessoa poder garantir a saúde dela ao longo da vida. Porque, assim, eu costumo falar que o nosso corpo é a nossa casa. Então, a gente tem que deixar a nossa casa limpa. A gente não deixa a casa limpa, não dá faxina, tudo. A mesma forma que o nosso corpo. A gente tem que deixar o nosso corpo limpo, sadio, saudável. Só assim a gente vai
garantir a famosa longevidade saudável, que é o que todo mundo almeja, entendeu? Uhum. Ó, a Margarete falou, estou encantada e vamos consultar com esses dois. Gente, eles atendem por telemedicina, eles atendem vocês de qualquer lugar do Brasil. Lá na Clínica Sanremo tem todos os dados de como vocês entrarem em contato com eles. E eles são maravilhosos mesmo. Doutora, eu queria que você falasse, assim, como você falou da predisposição e tal. Muitas das vezes a pessoa tem um problema, ou um câncer, ou um problema no rim, seja qualquer coisa, né? E aí, muitas das vezes, o médico já fala, olha, você já tem uma predisposição, e a pessoa já cria aquilo na cabeça. E ela já começa a ficar, nossa, eu vou ter esse mesmo problema, eu vou ter esse mesmo problema. Então, quando ela chega até vocês, vocês vão trabalhar em cima daquilo. Fala, não é bem assim, né? Sim, com certeza. Inclusive, assim, no exame que a gente fala da microscopia, que é uma fotografia do momento da pessoa. Então, dependendo das alterações que a gente vê ali, a gente consegue intervir, orientar naquele momento, porque se não houver intervenção naquele momento, a pessoa vai ter um adoecimento, com certeza. A gente vê alterações nas células sanguíneas, que a pessoa vai ter um adoecimento em breve. Não dá para ver quando, mas uma hora ou outra a conta vai chegar. Vai chegar. Uhum. Entendeu? Então, por isso que a gente de uma forma preventiva, né? E de uma forma de tratamento também, né? É interessante porque o que a microscopia faz? Tá? Ela mostra para a gente estruturas que antecedem uma doença anos após. Porque é um ciclo evolutivo. Então, dependendo da estrutura, a gente já consegue visualizar. Isso aqui é um problema hormonal. Isso é um problema de tireoide. Mesmo que os exames sejam normais. Às vezes, nós vemos esses terrenos oncológicos. Sim, que às vezes a pessoa não vai manifestar, mas é daqui anos. Não sabemos quando. Porque vai depender dos processos inflamatórios atual da pessoa, o dia a dia dela, exposição a toxinas, aos alimentos. E como ela muda, né, doutora? E como ela pode mudar através dali. Por isso que eu vi assim, eu vi a cura da alergia alimentar aqui dentro de casa. Porque quando os médicos falavam assim, não existe cura para alergia alimentar, não existe cura. Eu falei, opa, eu vou mudar. E aí eu falei, vou tentar uma outra alternativa. Foi aí que eu conheci a nutrologia. E quando ela foi curada, e todo mundo falou, mas peraí, o que você fez? Né? E pelo contrário, eu tirei todos aqueles antialérgicos, todas aquelas pomadas tópicas, mudei completamente. Gente, eu peguei, sabe o que é? Jogar no lixo tudo aquilo lá e falar, opa, agora vai ser diferente. Vou desparasitar, né? Vou desintoxicar. E aí minha filha começou isso, gente, com 2 aninhos. Então eu falo, se uma criancinha de 2 aninhos consegue fazer isso, qualquer pessoa consegue. E essa mudança de mentalidade aqui dentro do lar também, sabe? Aquela coisa que fala assim, né? Ai, dá um pouquinho de refri para criança. Não, aqui nunca tomou refri, né? Não, mas... É interessante, Tatiana, que nesse processo da perda de peso, do emagrecimento, né? Eu fui tirando os elementos inflamatórios para mim, né? E assim... E até hoje acontece isso. Se eu como alguma coisa que não é geneticamente compatível comigo, o meu corpo reage meio que de uma forma imediata. Eu já começo a coçar. Eu simplesmente começo a coçar. O nariz já começa a entupir. Eu já começo a espirrar. É coisa assim, 5 minutos. Eu coloco, tenho contato com o alimento e meu organismo já reage. Entendeu? Eu era assim. Nossa, eu tinha muita alergia, muita coisa tal. E é através dela, da desintoxicação dela, e a gente, como mãe, muda, né, completamente, comecei esses novos hábitos. Eu fiquei totalmente saudável. Então, tanto é que fui lá no sertão do Piauí, lá no meio do pozão, e não tive uma crise, não tive nada. E as pessoas tinham medo, falavam assim, nossa, como que você vai lá? Os seus problemas de saúde. Eu falei, gente, eu tô curada. E mais uma vez, eu provei pra todo mundo que eu tô curada, né? Porque a gente tem que ir na raiz do problema e não simplesmente tratar sintomas. Tô com a coceira, vamos passar a pomada. Isso é tratar sintoma. Por que tá tendo a coceira?
Tem alguma causa, tem alguma justificativa. Vamos atrás, vamos averiguar o que está acontecendo. Tenho dor de cabeça direto. Vai no pronto-socorro, toma o analgésico na veia, melhora, daqui a 2 dias, volta de novo a dor de cabeça. Por que está tendo dor de cabeça? Tem uma causa, tudo tem uma causa. E é nisso que a gente parte do princípio, a gente tenta ir na raiz do problema, entendeu? A Suelen falou, o tratamento que eles fazem é fantástico, vão na base do problema, é isso aí. A Maria das Graças falou, show de live. A Debbie falou, precisamos mudar os hábitos. E é isso, gente, a mentalidade, eles estão aí para ajudá-los. Então, as pessoas que falam, nossa, mas eu vou mudar. Ai, gente, é tão bom mudar, é tão bom ter hábitos saudáveis, é tão bom ter saúde para curtir com os filhos, né? Sim, a gente até costuma fazer uma analogia do rio Tietê, que é um rio conhecido, né? Conhecido, tem a fama de que é poluído, tudo, e realmente é, né? Então, assim, tendo peixe no rio Tietê atualmente, compensa você tacar no rio a melhor ração para esse peixe, a melhor ração do mundo, a melhor marca para esse peixe que está lá no rio Tietê. Vai fazer efeito? Não vai fazer efeito. O que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar o rio, limpa o rio. Tira todas as impurezas do rio, limpou o rio, agora você vai dar ração. Pode até dar uma ração com uma qualidade inferior, que vai sustentar. É a mesma forma no nosso organismo. A gente tem que limpar o nosso organismo. Limpou o organismo, agora você vai suplementar. Com a suplementação no organismo limpo, a melhora é rápida. Entendeu? Muito rápido, mais né? efetivo. Ele está limpinho. A Margarete falou, obrigada por tantas orientações importantes para a nossa vida. Parabéns. Gratidão, Margarete, por estar aqui conosco. Gente, vocês que têm dúvida, nós estamos à disposição aqui. A Natália entrou agora, boa noite, compartilhe. Doutor, fala um pouco também, que hoje em dia está bem alto o autismo, essas mãezinhas sofrem bastante, né? O que vocês poderiam ajudar esse aspecto do autismo? O autismo, né, a gente fala assim, é um sintoma. Se você for analisar uma criança autista, ela já vai começar com um processo inflamatório intestinal. Tá? Por isso a importância de examiná-la do ponto de vista nutricional. Qual o alimento que ela está ingerindo? É leite? É um glúten? Tá? Porque diante disso, ela começa a criar um processo inflamatório intestinal, né? E com essa inflamação, começam a adentrar dentro do corpinho dela, por exemplo, os metais tóxicos. Olha só. E a criança, por exemplo, não tem essa barreira hematoencefálica que nós adultos temos, aqueles metais tóxicos vão direto para o cérebro dessa criança. Vão estar aqui na pineal, ó. E dá uma série de sintomas que conhecemos do espectro autista. Então, é um sintoma. Isso é bem importante, doutora, que você está falando, porque muitas mãezinhas às vezes acham que problema intestinal é diarreia, e às vezes não é, às vezes a criança tem o intestino preso. Às vezes não, E a mãezinha não percebe, né? Aí a Ana falou, eu tenho muita tontura, está relacionado com certos alimentos? Pode estar também, né? E todas as intoxicações aí. Às vezes excesso da cafeína, né? Que as pessoas têm, às vezes, muito café no corpo e começam e falam, nossa... Tem pessoas que até você consegue pedir exames, por exemplo, que elas são mal metabolizadoras de cafeína. Elas não têm enzima que metaboliza. E às vezes a pessoa passa mal mesmo com o café. São pessoas que não podem com cafeína, realmente. A Jujuca falou, conheço a doutora Lara desde criança. Fico muito feliz pelo seu sucesso. Nossa, sim, é verdade. Um beijo, é verdade. Né? Um beijo. Falou. Gente, compartilha aí com 3 pessoas essa live maravilhosa. Gente, essa live tá maravilhosa mesmo. Você vê que são pequenas coisas do dia a dia que mudam a saúde, muda a vida da pessoa. E muitas vezes as pessoas não têm noção disso, entendeu? Coisas simples. Alimento é a base de tudo, é o pilar da nossa saúde. Eu costumo falar que a gente assim, hoje as pessoas comem muito
alimentos vazios, entendeu? Alimentos ácidos, industrializados, o próprio alimento industrializado, a embalagem daquele alimento, entendeu? Muitas das vezes tem metal tóxico ali naquela embalagem. Então, costumo falar que hoje a gente tem que desembrulhar menos e descascar mais. Entendeu? muito legal, doutor. Uma coisa também importante que eu sempre falo, mas eu queria que vocês falassem, né? É os micro-ondas, air fryer, toda essa coisa aí que todo mundo fala assim, não, vamos agilizar. Só que conta um pouquinho para eles o que acontece com esse alimento feito na air fryer, micro-ondas. É aquilo, a radiação, né? A radiação que impera ali, né? E o alimento capta essa radiação e a gente ingere. E ela muda a vibração, ela muda a vibração atômica do alimento. Uhum. Uma batata, por exemplo, que às vezes que entra no micro-ondas, ela perde uma vibração. Uhum. E ela nos intoxica, ao invés de nos alimentar, ela nos intoxica por mudança de vibração atômica. Pessoal que compra comida fitness congelada e põe no micro-ondas. Fora, né? Os cheiros estrógenos, né? Que são liberados, né? O BPA, né? Que imita o hormônio feminino, né? Liberam toxinas através de plástico. Por isso que o ideal realmente seria usar vidros. Porque o plástico em aquecimento, ele libera realmente substâncias muito tóxicas, né, que entram no nosso sangue. E às vezes, dependendo até do paciente, dá para ver micropartículas detectadas. O famoso copinho de plástico, né? O plástico do café. Uhum. Que dá para a criança também na garrafinha, né? Mas a criança quebra. E mais uma vez, mas é só um copinho. Tá, mas é o seu copinho, é sua água, é o seu shampoo, é o seu creme, né? Todo de um pouquinho, de efeito cumulativo. Por isso que o nosso objetivo na clínica, qual é? Detectar e remover o que está te intoxicando. Porque a partir do momento que você sabendo o que está te intoxicando, você vai retirar, você vai diminuir sua carga tóxica no seu corpo. Se seu copo está cheio, se seu copo está cheio, ele tem que vir pelo menos a metade, para você ter reserva metabólica. Para quando você tiver uma intercorrência ou interpérie na sua vida, você ter condições metabólicas de se reestruturar, de você sair de uma doença. Agora, se você tiver com o copo cheio, às vezes um fator emocional, né, uma intoxicação, aquilo transborda, gente. Entendeu? Então, muito mal, né? Então, por isso, o objetivo é detectar e você remover e não usar mais aquilo que você já sabe. Aquele desodorante não é bom. Aquela pingente não é boa. Aquela progressiva, né, que você coloca. Por quê? Porque tudo tem absorção via transdérmica. A absorção via inalatória. Né? Por isso que até em criança, quando a gente não vai trabalhar, né, com injetáveis em criança, eu faço processos de desintoxicação em crianças, né, através de pulmão, porque eu faço por via inalatória. Só os alvéolos pulmonares, o pulmão, ele é um grande órgão para desintoxicar, porque só pulmão, 1000 metros quadrados de superfície de absorção. Então a gente costuma falar, um banho nos intoxica muito mais do que uma água por via oral, uma água que estamos bebendo. A pessoa tem um filtro muito bom, mas peraí, você colocou o filtro no seu chuveiro? Não. Aí eu vejo lá, tem vários metais tóxicos. E um banho realmente nos contamina muito mais do que uma água. Sim, e às vezes fica na banheira a criança lá imersa, né? Por via inalatória. E ela tem uma dermatite, ela tá lá naquele banho, aqueles metais. Então, ó, a Rosileia falou, saudades, doutora Lara, doutor Renê. Jujuca perguntou, como medimos açúcar pelo método OMA? Esse é um exame que a gente vê pela glicemia e pela hemoglobina glicada. A gente vê quando a pessoa tem uma resistência insulínica. Tá? Ele é um exame importante também, isso. Ele seria mais ou menos, por exemplo, você ficar fazendo exame de glicemia?
Ou não? Não, às vezes o que acontece? Às vezes o paciente ele faz a glicemia e normalmente está boa às vezes. E passo Agora, mal. De comer açúcar, é, coisa assim, passo às mal. vezes a pessoa está até com uma glicemia boa, mas se você for pedir, por exemplo, uma hemoglobina glicada para ela, ela já está alterada. Uhum. A insulina também já está alterada. Você vê que o pâncreas já está trabalhando muito para colocar glicose para dentro da célula, para manter uma glicemia razoavelmente boa. Mas se continuar nesse processo, né, de ingerir açúcares, carboidratos simples, normalmente fica diabético depois de um tempo. A Bruna falou, amo esse casal, médicos maravilhosos. Ó, tá vendo? Tá entrando até os pacientes, gata. Gratidão, Todo gente, mundo, gente. gratidão. Aproveita porque eles não fazem live, né? Isso que a doutora Lara já começou a gravar uns vídeos. Ela tá evoluindo, gente. Ela tá indo bem. E eles falam muito bem. Me esforçando. Não sei o porquê tanta timidez. Vocês falam muito bem. Eu sei que eles têm filhos pequenos, que é difícil, né? Essa rotina pros dois juntos na live. Mas, gente, tá maravilhoso aqui, ó. Também amo esses médicos maravilhosos, a Natália falando, ó. E uma coisa que a gente tá vendo muito também, cirurgia de vesícula. Muito. É. Vai, já tira a vesícula, só que não adianta tirar o órgão, porque ele vai causar sobrecarga em outro intestino, Sim. né? Porque quando você retira um órgão, por exemplo, a vesícula, claro, quando for uma emergência, tiver um abdômen agudo, né? Às vezes não tem muito jeito. Sim. Mas você sabe que você tem pedra na vesícula, você está inflamada. Né? E às vezes você tirando a vesícula não vai resolver o seu problema. Né? Porque pedra na vesícula acaba que vai para o fígado, vai para os canalicos hepáticos. Começa ainda continua a formação. Tanto é que tem pessoas que retiram a vesícula e às vezes continua com pedra. Só que em outros locais. Em outros órgãos. Em outros órgãos. É igual a criança de tirar a amígdala, né? De tirar a amígdala que vai resolver. São várias. É por isso que eu falo, quando a gente muda, muda a metodologia de tratamento. E tá tudo bem. É lógico que as pessoas não entendem muito, é porque a nutrologia não é muito divulgada, as pessoas não entendem. Gente, eles são médicos, eles são formados. A nutrologia é uma especialização, como se fosse qualquer outra. E aí eles são especialistas porque eles cuidam também, como médico da família, eles cuidam de todo mundo, né, doutor? Então, eu tô acostumado a tratar, né? Seja idoso, seja criança, trata a família inteira, né? Trata o Família neto, toda, avô, com certeza. E uma situação, Tatiane, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui para passar essa informação para o público, uma coisa que não foi abordada ainda, mas que, assim, na nossa prática clínica diária, a gente vê muito a questão do dente. Dente é muito importante. Um dos, assim, grande motivo da pessoa estar adoecendo é dente, é infecção dentária, é foco dentário. Entendeu? E as pessoas, muitas vezes, não têm noção. É muito comum a gente pegar pessoas, pacientes, né, que desenvolvem, às vezes, doenças mais graves, tumores, doenças autoimunes. Aí, na anamnese, durante a entrevista, na consulta, a pessoa mexeu no dente recentemente. Porque, muitas vezes, o dente, até pela medicina tradicional chinesa, tem muita ligação com os nossos órgãos. Entendeu? Então, determinado dente que está com alguma infecção, alguma bactéria ali, quando você mexe, aquilo ali espalha e pode ser um fator de adoecimento. E às vezes o detalhe da mastigação, né? Às vezes o detalhe é a mastigação, né? Margarete, vai ficar salva assim. Essa live vai ficar salva. Essa live depois vira um podcast, tá? Para vocês que estão entrando no meio da live, agora no final, fiquem tranquilos que terminando a gente já salva e vocês já podem acessar, gente. E que o Renê falou essa questão do dente, o dente, ele é uma estrutura fechada. Se você abre um dente, né, aquela carga viral, aqueles vírus que estão lá dentro, eles podem espalhar pelo seu corpo. Entendeu? E cada dente nosso está ligado a um meridiano de algum órgão nosso. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, às vezes uma mulher com infecção de urina ou candidíase que não melhora com nada, fica até tomando medicação por uso profilático, tá? Fora a parte da alimentação, ela tem essa questão dos dentes, e geralmente os dentes anteriores.
provavelmente ela tem um foco infeccioso assintomático. E ela não sabe. Porque se eu não consigo, às vezes não aparece uma tomografia, por exemplo. Então, pela biofísica, pela biorressonância, a gente consegue ver essas alterações É, e traçar. a Cida falou que tá longe. Não, Cida, fica tranquilo que eles atendem por telemedicina. Gente, a telemedicina, Bastante. eles vão mandar vocês fazer exames nos laboratórios próximos de vocês e dá para vocês se consultarem, sim. A nutrologia é uma área difícil de encontrar, né? São difíceis de encontrar bons profissionais também, que é uma linha mais na linha, que é vocês mais na linha funcional, né? A maioria a gente pega, às vezes, alguns aí que a gente... É uma outra linha, né? Então, tem vários tipos de linha, gente. É o que a gente fala. É a gente se identificar, né? É a gente olhar para o médico e falar, opa, eu gostei. E uma coisa que eu queria falar, eles já falaram no começo da live, eles são casados, eles têm filhos. Então, assim, tudo eles praticam na casa deles. Eles dão dicas, viu, gente? De culinária, dica do dia a dia no sítio, né? E isso é bem importante também. São coisas práticas que ajudam muito. Com certeza. Coisas práticas, isso. Simples, que dá para adaptar no dia a dia. Às vezes, no primeiro momento, não é suplementar. Às vezes, é tirar o que está atrapalhando. Eu brinco com os pacientes. Vamos tirar esse cimento que está no porta-malas do seu carro. Para ele poder andar, começar a andar. A Jujuca falou que desde março descobri que está com neurologia do trigêmeo. Tá. Ô, Ju, posso te dar uma orientação? Tá? Tem foco dental assintomático. Tá? Teria que ser avaliado um dentista biológico, fora a parte da nutrologia também. Tá? Mas um dentista biológico seria muito importante, porque provavelmente tem um foco infeccioso dental e não tem sintomas. E são coisas assim, detalhes. Geralmente carga viral, geralmente vírus, que começa a cometer aqui o nervo trigêmeo. Até sinusite, né? Que a pessoa tem muito. E, gente, isso é importante, assim. Por isso que tem essa... visite regularmente seu dentista, seu médico. Anualmente, gente, mesmo que você esteja bem, é importante fazer esse check-up, né? Para você ver como que tá as bactérias da sua boca também, ver como que tá... E entender como que tá o seu organismo, que de um ano para outro, a gente muda. E principalmente, né, depois dos 40, né? A gente vai mudando mais, com certeza. né? E assim, e a gente precisa buscar ajuda, né? Ó, a Juca falou, marca assim, Juca, depois dessa live vai bombar a agenda deles. E aí eu fico feliz por isso, por poder... Eu caminho com eles todos os dias, gente. Então, assim, o resultado que a gente vê com os pacientes, de tirar da crise, de tratar, muitas vezes vocês fazem tipo uma internação, né, para desintoxicar o paciente. Sim. Então, é muito para mim satisfatório. Eu estou nos bastidores, então por isso que eu queria trazer muito vocês, porque é um trabalho maravilhoso que vocês fazem, né? De ajudar tantas pessoas Isso, é a corrente do bem, né? A gente está aqui para ajudar as pessoas, a gente quer o bem sempre das pessoas, pode ter certeza disso. E a gente vai, assim, usando todos os artifícios da medicina alopática, da medicina fitoterápica, entendeu? Das estruturas, das terapias, da medicina biofísica, da medicina quântica. A gente junta para poder usar isso no nosso paciente, para poder melhorar cada vez mais a saúde dele, entendeu? Mesmo se A ele gente nós falamos que a gente trabalha com a perpetuidade, né? Porque às vezes uma consulta de uma pessoa da casa com a prescrição de orientações, sugestões, né? Ele acaba beneficiando várias pessoas da casa dele. Outros parentes que moram em outro estado. Porque são coisas simples do dia a dia.
São dicas bem... Gente, tá tão maravilhosa essa live, pena que a gente tem que acabar, né? Mas tá muito bom. Ó, eu já falo para vocês, eu sei que demora 6 meses para vocês aceitarem, mas já vou marcar a próxima live, né? Sim, sim. Foi muito boa mesmo. E para finalizar, eu queria deixar vocês à vontade a falar o que vocês quiserem e falar também que tá aberto quando vocês quiserem. E vamos responder da Margarete primeiro. Ó. O médico me diagnosticou com a síndrome do túnel de carpo, dormência e dor nas mãos, principalmente à noite, mas cismei que está relacionada com a alimentação. Tá. Provavelmente tem alimentos inflamatórios, tá? E provavelmente também metais tóxicos. Tá? Deve estar com metal. O ideal seria fazer um processo de desintoxicação também, tá? E dosar também vitaminas, né? Dosar vitamina B12, tá? Que faz condução elétrica de sistema nervoso. Começa por aí. E eu sempre falo e eu vou repetir, gente, não se prenda a diagnóstico. O diagnóstico hoje é você muda o tratamento e amanhã você tá bem. Então, é assim, renovar a mente e buscar uma outra alternativa. Então, essa é a minha dica que eu queria deixar para vocês, para todos os nossos audiências. E aí, eu queria finalizar com vocês e ficar aberto, como eu falei, quando vocês quiserem voltar e deixar a mensagem que vocês quiserem, dica, o que Deus tocar no coração de vocês. Não, assim, primeiramente gratidão, né? É uma palavra que eu costumo usar muito. A gente tem que exercer muita gratidão na vida, a gente tem que ser grato às coisas. A religião da pessoa, grata à família, entendeu? Então, a gente, assim, primeiro, a gente tem que se cuidar, né? Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, para poder viver num ambiente bem e poder cuidar das pessoas no nosso entorno, né? E, assim, uma mensagem que eu quero deixar, além da questão da saúde e tudo, é a gente praticar o bem no nosso dia a dia, na nossa casa, com nossos filhos, com nossa esposa, praticar o bem na nossa rua, com o nosso vizinho, entendeu? Recolher o lixo, separar o lixo reciclável, entendeu? São pequenas coisas no dia a dia que, se todo mundo fizesse ao mesmo tempo, a gente estaria num mundo muito melhor. Pode ter certeza disso. Com certeza, com certeza. Pode falar. Gostaria de agradecer a todos, tá? Obrigada aí por essa live. Nossa, eu não esperava tanta gente assim, tá? Obrigada, gostei muito de compartilhar um pouquinho aqui do nosso dia a dia, tá? E estamos, assim, dispostos a ajudar as pessoas, que nem a gente fala, a gente trabalha com a perpetuidade, tá? Às vezes uma receita nossa vai servir para todos da família, né? E nós temos que lembrar que nós somos únicos. Porque às vezes a pessoa traz, por exemplo, uma água, vou dar um exemplo, que ela acha que é boa, só que aí eu vou testar a água dela, que ela fala que é de mina, infelizmente às vezes ela já está contaminada. Porque a pessoa do lado dela tem um pasto, às vezes tem uma fábrica. Então uma coisa que eu faço de ruim, eu acabo afetando todos, porque somos um, na realidade, se formos pensar. Então vamos fazer um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. Porque o importante é a frequência. Tá? E essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E obrigada. Ai, gente, gratidão, viu? Tá vendo? Ó, foi tranquilo, passaram, né? E vamos fazer mais, viu? Com certeza. Enche lá eles, lá o direct deles, da Clínica Sanremo. Fala para eles que vocês querem outras lives. Para a doutora Lara gravar mais vídeos, que os vídeos dela também são ótimos. Para a gente poder ter mais conteúdo. Eu sei que a agenda deles é lotada, é uma rotina intensa, mas eu queria encorajar vocês. E essa live hoje só mostrou para vocês o quanto vocês são amados, o quanto vocês são maravilhosos. E poder espalhar mais isso. E essa live
vai repercutir muito ainda, viu? Gente, uma boa noite a todos vocês. Vocês que chegaram agora, essa live vai ficar salva. E gratidão a todos vocês que estão conosco até hoje. Uma boa noite de descanso, uma boa sexta-feira de trabalho para cada um. E qualquer dúvida que vocês ficaram com vergonha, pode perguntar ou no direct do Momento Saúde ou da Clínica Sanremo, que eles respondem para vocês também. Isso. Tá bom? É isso que eu ia lembrar, estamos à disposição, tá? Para ajudar mesmo, à disposição lá no nosso Instagram, tá? Compartilha aí com a família, quem quiser, quem está precisando de ajuda, tá? A gente pode ajudar muito, sim, na medida do possível, tá? Com certeza. E o pessoal tá falando que já tá esperando a próxima live. Pode deixar. Ah, gente. sim. Vamos programar noite, sim. gente. Tá? Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.